Oi gente, tudo bom? Para você que está chegando aqui agora, eu sou a Biba e bem-vindos ao Biba Cria. Bom, o assunto do vídeo hoje, eu confesso que é um assunto que eu hesitei um pouco em fazer, sempre tive dúvidas, mas é uma coisa que muita gente sempre me pediu. Vocês sempre me pediram para contar como que eu trouxe o Tuto para o Canadá, o Rei Arthur. Para quem não sabe, o nome dele é Arthur, gente. E eu sempre hesitei em fazer esse vídeo porque eu sempre achei que as minhas informações estariam desatualizadas, porque isso é uma coisa que pode mudar muito, as regras, as leis, enfim, né? Mas depois, já que tanta gente pede, eu pensei melhor e eu achei que talvez algumas dicas do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer pode ser que ajude as pessoas que também querem trazer o seu Arthur para o Canadá. E para quem não sabe quem é o Arthur, é esse aqui, gente. É o tamanho dessa criatura. O Tuto. Quem não conhece o Tuto? Ai, tô cansada que eu vou lá embaixo pegar ele não tá gostando, claro. Porque ele não gosta que pegue. Porque é gato que escolhe quando ele quer vir pro colo, né? Tá bom. Soltei. Ganhou comidinha. Tá ali, ó. Pra não ficar nervosinho. Bom, vamos voltar ao assunto do vídeo, né? Então, assim, o Tuto foi adotado em São Paulo, onde eu morava, ali na região do Butantã. Ali na região do Butantã foi onde ele foi encontrado. E aí a história de como eu adotei ele é outra história. Vamos focar na história de como eu trouxe o Tuto para o Canadá. Lembrando que eu vou contar como que foi na minha época, que foi em 2012. Ou seja, que aliás, semana que vem vai fazer 6 anos que a gente mora aqui, né? Então essa história é velha. Mas pode ser que alguma coisa seja útil, que você possa colher alguma informação aí. E é claro que vamos falar de Canadá, tá, gente? Porque uma coisa importante se você tá indo para outro país é saber as regras do país. Uma outra coisa importante que eu sempre falo em quase todos os meus vídeos é você procurar informações oficiais, nos sites oficiais do país que você tá, do país que você vai. Porque esses vídeos aqui é só um complemento, entendeu? Não segue o que essas pessoas malucas que fazem vídeo falam, porque nem tudo que deu certo para elas pode dar certo para você, né? Então vamos lá. A primeira coisa no nosso caso foi decidir a companhia aérea que a gente ia. A gente decidiu pela Air Canada porque ela já ia direto para o Canadá, não tinha que parar nos Estados Unidos. Então isso é uma outra coisa que você tem que ter na sua cabeça. Se você for vir para o Canadá, mas for passar pelos Estados Unidos, você precisa ver as regras dos Estados Unidos também, como que é com relação aos bichos. Tudo está tendo um ataque fazendo barulho no meu vídeo. Agora eu quero que ele vá embora, ele não vai. Então decidimos que ia ser pela Air Canada. E naquela época a gente tinha muita milha de cartão. Sabe essas milhas de cartão de crédito que você acaba esquecendo que tem e não usa? Então a gente tinha muita milha de cartão e algumas milhas de companhias aéreas parceiras da Air Canada. E a gente conseguiu juntar todas essas milhas e comprar a nossa passagem. A gente comprou passagem de classe executiva de uma perna só, então passagem só de vinda para o Canadá. Quem não sabe da nossa história, a gente já veio como residente permanente, então vamos deixar o link aí da nossa história se você quiser entender. E por que eu tô falando dessa questão de milha e de classe executiva? Porque a gente já sabia desde o começo que nessa classe executiva o Tuto não poderia viajar na cabine com a gente. Algumas companhias permitem que você leve o seu bichinho de estimação na cabine com você, mas ele tem que ter um certo peso, a casinha tem que ter certas medidas, mas a gente já sabia logo de cara que esse não ia ser o nosso caso, porque na classe executiva eles não permitem que você leve bichinho de estimação. E aí a gente sabia que ia ter que despachar o Tuto. Quando eu falo despachar, é despachar como mala, no mesmo voo que a gente. Não é despachar como carga viva com empresa. Sobre esse assunto eu não sei. Então, depois de marcar a companhia aérea, ligar para a companhia aérea e avisar que ia ter um animal, você tem que lembrar disso, porque algumas companhias só permitem um certo número de animais. A gente também já quis logo ter certeza sobre embargo. Existe embargo de inverno, pelo menos na minha época existia um tal do embargo de inverno, que você não podia levar animal numa determinada época. Não era o inverno inteiro, tanto que a gente veio em março, que já é o fim do inverno, e não teve problema nenhum. Mas é uma coisa importante você prestar atenção, inclusive porque alguns lugares têm embargo para o verão também.
Claro que o compartimento que o animal vai lá embaixo é um compartimento pressurizado, climatizado, mas quando ele chega no aeroporto, vamos supor que chegou num aeroporto que está menos 30, que é comum aqui no Canadá, vai ser complicado aquele bichinho ficar esperando aquele percurso do avião pro terminal, pro negócio das malas. Então, assim, eles já restringem. Pode ser que isso seja diferente hoje em dia, por isso que eu sempre falo, pesquisem nas fontes oficiais. Checado essas questões com a companhia aérea, já marcamos a data da nossa passagem, também tendo em vista esse negócio do embarque. E aí, o próximo passo foi comprar a casinha, a caixinha de transporte. A gente comprou de acordo com as medidas, estava escrito no site da Air Canada que o animal tinha que conseguir levantar e dar a volta, assim, sabe? Né? Não pode ser muito pequeno, gente. Até porque, eu não sei se todo mundo sabe, mas de São Paulo para Toronto são aproximadamente 10 horas de voo. Então, assim, você não quer o seu bichinho muito apertado, né? E como a gente estava planejando essa viagem há anos e a gente conseguiu marcar a nossa ida com uma certa antecedência e comprar a caixa de transporte com uma certa antecedência, essa caixinha já ficou na nossa casa, aberta, no local que a gente costumava ficar. Deixei dentro da caixinha cobertor, coloquei brinquedinho e o Tuto entrava na casinha, casinha, e deitava, dormia, ele gostava, era um lugar que ele gostava de ficar. Então, assim, ele já foi se acostumando com aquele negócio esquisito ali. Essa é uma dica. O próximo passo foi checar no Ministério da Agricultura e também no site do governo do Canadá quais eram as regras com relação aos animais de estimação. Eu já sabia de antemão que o Canadá permitia que você trouxesse os seus animais, mas tinha algumas regrinhas que você tinha que seguir, principalmente com relação à vacina. Então, o que a gente precisava com relação à documentação? O Tuto precisava estar com as vacinas em dia. No caso, a única vacina que o Canadá pediu, segundo o site deles, era a vacina de raiva. E ela tinha que estar, se eu não me engano, tinha que ter sido dada há mais de 6 meses, mas não podia estar vencida. Entendeu? Uma outra coisa que eu me lembro que eu li lá no site do governo do Canadá é que você não podia trazer um animal menor de 3 meses de idade. No nosso caso, essa regra não se encaixava porque o Tuto já tinha o quê? 4 anos, né, gente? Ele acabou de fazer 10 anos agora no mês de fevereiro. Bom, e os documentos que a gente precisou na época foi a carteirinha de vacinação dele e 5 dias antes da viagem, assim, com a data de 5 dias antes, a gente teve que levar ele num veterinário para emitir um atestado falando que ele estava em condições, que ele estava bem de saúde, um atestado básico. Tudo isso foi feito em português. Aí a gente teve que ligar no Ministério da Agricultura, que fica lá no aeroporto mesmo, em São Paulo, em Guarulhos, para marcar a emissão do documento de viagem em inglês, no caso, né? Que esse documento é um documento internacional, se chama CZI. Eu vou até ler o que quer dizer isso, que é um nome meio complicado. Certificado Zoossanitário Internacional. É isso? Tá escrito aqui. Não tem internacional aqui, mas eu sei que tem o I. Cadê o I, gente? Não tem o I aqui. Enfim. E esse documento é em inglês, ó. Tá aqui. Essa é a cópia, né? Original, não. Bom, a gente teve que ligar e marcar hora. Não é qualquer hora, não é qualquer dia. Então é um pouco estressante, porque o atestado do animal tem que ter 5 dias antes da viagem. A data tem que ser, né, no máximo de 5 dias antes da data da viagem. Nesse dia que você está desesperada, preocupada, estressada... Você ainda tem que resolver esse pequeno detalhe. E no caso de São Paulo, a gente foi fazer isso lá em Guarulhos, que é longe, gente. É longe. Para quem mora ali na Zona Sul, Guarulhos é longe. E pode demorar horas, dependendo do trânsito. Então, a gente teve que fazer isso. E daí você pensa que você chega lá e o seu documento vai ficar pronto na hora? Doce engano. Claro que não, né, gente? Brasil, né? Se der para dificultar, vai dificultar. O documento só ficou pronto em outro dia, a gente teve que voltar lá para pegar. Eu me lembro que na época que eu estava pesquisando sobre essa documentação, eu li que você precisava ir num veterinário credenciado, num veterinário específico, mas eu não li isso num site oficial. E aí eu liguei, consegui falar lá com o Ministério da Agricultura lá no aeroporto, e eles falaram que tinha que ser um veterinário credenciado do Ministério do Veterinário lá. Como é que fala? CRMV. Esse negócio aqui, não, né? Óbvio, tem que ser um veterinário mesmo, não pode ser qualquer um, não pode ser um assistente de veterinário, tem que ser a pessoa. Mas não precisava ser um veterinário especial, porque eu me lembro que na época tinham empresas que faziam isso pra você e cobravam uma fortuna.
né? Essa papelada toda. Tudo bem que acho que eles iam no aeroporto para você, mas enfim, resolvemos fazer nós mesmos para economizar. Eu conversei com a veterinária do Tuto sobre alguns sedativos, sobre dar um Dramin para ele não passar mal, sobre essas coisas assim da viagem. Ela não recomendou fazer nada. Ela comentou que no caso dos gatos eles precisam estar com as vias aéreas bem abertas para poder respirar direito, que a cabine do avião já é complicado esse negócio de pressurização para os animais, então ela não recomendou dar nada para ele. Então ele não foi com medicação nenhuma. Com relação à casinha, eu forrei com aqueles pads absorventes que cachorrinho treina para fazer xixi, sabe aquele negócio impermeável, fofinho em cima? Então eu forrei a casinha toda com isso. Eu acho que eu coloquei uns 2 ou 3. Eu preguei com fita, aquelas fitas grossas assim, subi um pouco na lateral e preguei com fita para não ter perigo dele tirar o negócio do lugar, se embolar, enfim, né? Por cima disso eu coloquei um cobertor, que era o cobertor que ele já estava acostumado, que ele já estava usando há algum tempo, nesse tempo todo de preparação para viagem, ele gostava desse cobertor. Dentro da casinha eu joguei também uns brinquedos. Eu não achei que ele fosse brincar, né? Mas eu joguei mesmo assim. E joguei um pouco de ração. Tipo, salpiquei, ração mesmo dura. Eu não coloquei água, pensei em colocar aquele bebedor de gaiola, de casinha assim. Mas o Tuto nunca bebeu naquilo, gente. Ele não ia beber. E daí eu fiquei com medo do negócio derramar, molhar e ele, além de tudo, ficar molhado. Então, não coloquei água nenhuma. No dia da viagem, partimos para o aeroporto de Guarulhos com muitas horas de antecedência, porque a gente tinha muito volume e ainda tinha o gato, né? Chegando lá, foi relativamente tranquilo. É um processo demorado, mas é tranquilo. A mocinha da Air Canada já checa a documentação do animal para ver se está tudo em dia. E aí você já paga as taxas. Eu acho, se eu não me engano, a gente pagou $300 para o Tuto vir no mesmo avião que a gente, né? Enfim. E aí a gente despachou a casinha dele junto com as malas no mesmo momento. E esse momento é aquele momento que o seu coração está espedaçado, você já está tensa, já está nervosa, já está aflita com aquela situação toda, que é uma mudança internacional, e aí você entrega, né? Entrega para Deus, entrega para a mocinha da companhia aérea, faz o sinal da cruz e vai.